No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Paulo Guedes, ministro da Economia, declara que quer acabar com as deduções no imposto de renda, como despesas médicas e gastos com educação, reduzir alíquotas, ao mesmo tempo em que defende a chamada PEC paralela no Senado para introduzir estados e municípios nas novas regras previdenciárias, além de pretender também reintroduzir a proposta do regime de capitalização em mais um golpe contra o sistema de seguridade social da Constituição de 1988. Enquanto isso, Jair Bolsonaro recebe viúva de torturador no Palácio do Planalto e volta a homenageá-lo como herói nacional em mais uma manifestação contra os direitos humanos e declara provocação e desrespeito à Constituição e às vítimas da ditadura. E as tensões internacionais provocadas pela guerra econômica entre os Estados Unidos e a China e os seus desdobramentos, incluindo a atual situação brasileira e a progressiva subordinação do governo Bolsonaro ao Washington, é o tema especial do debate desta sexta-feira, 9 de agosto do ano de 2019, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. As intenções do atual governo já ficaram claras em palavras tanto de Jair Bolsonaro, quando se referiu à ideia de destruir tudo aquilo que nós construímos, principalmente no século XX, como também nas palavras do senhor vice-presidente da República, o senhor Mourão, que afirma que nós temos que entrar aí numa chamada era do desmanche. A grande questão é qual o objetivo disso. Por que esses atuais ocupantes aí do governo federal, numa eleição que eu considero irregular, ilícita, com um conjunto de crimes tendo sido cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro, o candidato vitorioso, e que agora coloca em risco não somente questões fundamentais para uma nação. Na verdade, o que está em curso é um ataque frontal à Constituição de 1988. Se não vejamos, essas novas regras previdenciárias é um choque, na verdade, um verdadeiro torpedo em todo o sistema de seguridade social constituído a partir justamente dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte nos anos de 1987 e 88 e que consagrou uma nova Constituição para o nosso país e onde os direitos sociais foram valorizados. Essa turma quer destruir tudo isso, inclusive agora com essa ideia do senhor Paulo Guedes de reintroduzir a proposta do regime de capitalização, que seria uma espécie de golpe de misericórdia nesse combalido sistema já da Seguridade Social. Mas muitas outras coisas parece que essa turma prepara. Por exemplo, Paulo Guedes ontem defendeu que quer fazer alterações importantes aí no chamado imposto de renda da pessoa física. Eu não sou contra, por exemplo, essa questão de se abolir aí as chamadas deduções do imposto de renda com gastos de educação e também com despesas médicas. Afinal de contas, esses são instrumentos importantes para a canalização de recursos da classe média, que é quem ainda tem um pouco de
de renda aqui no Brasil para serviços privados, tanto de educação como de assistência médica. É isso que se trata. Porém, o que se pretende também é a redução das chamadas alíquotas como forma compensatória. O problema é que essas alíquotas no Brasil já são, especialmente para as faixas de renda mais elevadas, extremamente baixas. Essa alíquota de 27,5%, que é um verdadeiro insulto para os assalariados, que principalmente ganham em torno de R$ 4.000 aqui no Brasil, é uma alíquota muito baixa para os verdadeiros milionários. Gente como o senhor Paulo Guedes, que paga muito pouco imposto de renda, se comparado, por exemplo, com as rendas de gente semelhante em outros países, inclusive em países também na periferia do capitalismo central, porque lá no capitalismo central as alíquotas são muito salgadas para essa turma do andar de cima. Aqui no Brasil não, aqui é essa moleza para os super ricos, enquanto a classe média e principalmente pobres e assalariados arcam com o maior custo da chamada estrutura tributária. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos, porque junto com esse verdadeiro tsunami na área da economia, visando sempre privilegiar a grupos econômicos mais fortes, aos mais ricos, nós temos também todo um processo de tentativa de ataque sistemático aos direitos humanos no nosso país. Ontem, por exemplo, o senhor Jair Bolsonaro, mais uma vez, teve o desplante de, ao receber a viúva do senhor Coronel Brilhante Ustra, lá no Palácio do Planalto, um dos torturadores mais conhecidos da ditadura, voltou a chamá-lo de herói nacional, num claro desrespeito à Constituição, à Declaração dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, e principalmente às vítimas da ditadura. Nós queremos saber até que ponto os tais poderes constituídos, que muita gente aí diz que anda funcionando muito bem aqui no Brasil, até quando esses poderes constituídos, principalmente o Poder Judiciário, que fechou os olhos aos verdadeiros crimes praticados por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral do ano passado, até quando esse Poder Judiciário continuará a ser, desse modo, conivente com esses crimes que são praticados pelo atual presidente da República. Essa é a grande questão. Até quando, inclusive, a própria oposição continuará a assistir esse conjunto de crimes que são praticados, repito, pelo atual presidente da República, que lá chegou de forma completamente irregular e ilícita. Essa é a grande questão que todos aqueles que têm um mínimo de consciência democrática no país esperam nesse momento. Até quando os tais poderes constituídos irão assistir a esse verdadeiro show de barbaridades que estamos vendo a partir das ações do senhor Jair Bolsonaro?
Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa sexta-feira, 9 de agosto do ano de 2019, do programa Faixa Livre, que é uma produção do jornalista Anderson Gomes, nesse período de férias da jornalista Celeste Sintra, auxiliado pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando o áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores, através da transmissão que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Vocês também podem acompanhar o nosso programa através do seu celular. Basta baixar o aplicativo do programa Faixa Livre, aplicativo gratuito, Programa Faixa Livre, para o sistema Android. Nós ainda não temos o aplicativo para o iPhone. E, além disso, além de acompanhar pelo seu celular, é possível também acompanhar o programa pelas páginas, tanto do Faixa Livre, que é o www.programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, vamos conversar aqui com o sociólogo Ivo Lesbopin. Ivo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado por você nos atender. Faz tempo que a gente não conversa, hein, Ivo? Isso, é verdade. Agora, eu fiquei muito contente com um texto que você produziu, muito lúcido, sobre essa questão aí relativa às mudanças nas regras previdenciárias, né? E eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, porque parece que o pesadelo não tem fim. O Paulo Guedes claramente quer reintroduzir aquela proposta que aparentemente foi sepultada na tramitação da matéria lá na Câmara, sobre o regime de capitalização, e mais do que isso, junto aos senadores, a certos governadores do Estado, a turma também está planejando retornar com a ideia de inclusão de estados e municípios nessas novas regras previdenciárias, inclusive através de uma PEC paralela. Eu quero começar por aí, Ivo. Você estudou a matéria, eu queria que você apresentasse a sua avaliação aqui para os nossos ouvintes a respeito desse quadro. Como é que você acha que a tramitação dessa questão previdenciária vai se dar lá no Senado? Esses propósitos aí do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, de reintroduzir a questão do regime de capitalização, introduzir também, incluir estados e municípios nas novas regras, isso vai dar pé? Esse é o problema, né, Paulo? Só uma correçãozinha, o artigo ótimo e lúcido é praticamente um resumo das ideias do economista Eduardo Fagnani, da Unicamp, que tem escrito e dado entrevistas sem parar, dizendo que o jogo não acabou em relação à questão da Previdência. Muita gente está achando que, bom, como foi aprovado no primeiro turno na Câmara, foi aprovado no segundo turno da Câmara, não dá mais para fazer nada. Ele tem insistido que nós temos de continuar brigando, porque isso é muito sério. Essa reforma da Previdência que foi aprovada até agora, se for até o fim desse jeito, vai significar a destruição da Previdência Social no Brasil, quer dizer, a destruição da principal rede de proteção social que nós temos. E o centro da preocupação é que a Constituição Federal de 88 é que estará sendo destruída, na sua essência. Os direitos que estão nessa Constituição não poderão ser mais concedidos se passar do jeito que está, porque o financiamento da Seguridade Social está garantido na Constituição. Você tem a contribuição dos empregados, dos empregadores e do Estado, isto é, as contribuições sociais que vão diretamente para financiar a Seguridade Social.
Isso é que garantiu até hoje que não houvesse déficit na Seguridade Social. Toda a história do déficit que eles falam é quando não se considera o que está na Constituição, só se considera a contribuição de empregados e empregadores. Aí há déficit. Mas se você considera o tripé do financiamento da Seguridade Social, empregados, empregadores e contribuições sociais, não há esse déficit. E isso é que está sendo ameaçado agora, porque nessa reforma da Previdência passam alguns elementos que permitem desfazer esse tripé. Isto é, ficaria a Previdência apenas com a contribuição de empregados e empregadores e não se consideraria mais as contribuições sociais, o que é extremamente grave. Ele chama a atenção que isso foi introduzido a nível mundial no século XIX, na Alemanha do Bismarck, e foi introduzido no Brasil a partir dos anos 30, que a maioria dos países desenvolvidos que têm o regime de repartição tem essa contribuição também do Estado, das contribuições sociais. E isso que eles estão tirando fora. E, claro, daí para frente, sempre se poderá falar, se isso aí passar, que a Previdência é deficitária, que está se gastando muito, porque não vai se considerar mais as contribuições sociais. Agora, para um governo que alega aí dificuldades de financiamento, isso não é um tiro no pé? Bom, essa é a outra parte do argumento, né? O Eduardo Fagnani tem insistido muito que há fontes importantes de recursos que estão sendo absolutamente desconsideradas pelo governo e pelo Paulo Guedes. Isso é, primeiro ele diz o pagamento de juros da dívida consome de 350 a 500 bilhões por ano. Eles não mexeram na taxa de juros, portanto, nós continuamos a pagar no mínimo 350 bilhões para os mais ricos do país. Se quisesse aproveitar esses recursos, era só reduzir fortemente a taxa de juros e nós não teríamos de pagar isso para os mais ricos, teríamos 350 bilhões a mais. Segundo ele diz, as isenções fiscais levam também de 400 a 500 bilhões por ano. E tem um terceiro item que ele chama a atenção também, que leva 500 bilhões, daqui a pouco eu lembro qual é esse terceiro item, de mais ou menos 1 trilhão e 200 bilhões por ano, deixam de ser recolhidos pelo Estado, porque paga juros altos para os mais ricos, dá isenções fiscais para grandes empresas, e esse terceiro item que eu não sei. É a sonegação, é a sonegação. Sonegação fiscal, exato. É uma verdadeira farra. Inclusive, a sonegação e muitas vezes a apropriação indébita de receitas da Previdência, né? Porque tem muita empresa que desconta do trabalhador e não transfere para o INSS, né? Então, isso está no debate, eles sabem que tem esse dinheiro, eles não querem mexer nesse dinheiro, porque esse dinheiro é dos mais ricos. Então, onde é que eles vão conseguir essa economia de quase 1 trilhão de reais em 10 anos, que eles falam tanto, que essa reforma vai conseguir? Essa economia vai ser feita fundamentalmente em cima dos trabalhadores de baixa renda e dos mais pobres. Eles fizeram esse cálculo, 74% desse 1 trilhão virão dos trabalhadores de baixa renda. Então, é um escândalo, porque em vez de pegar dos que têm mais, eles vão tirar dos que já têm pouco. Então, ele está promovendo, é uma estrutura que está sendo criada de empobrecimento da população. Afinal, essas aposentadorias, essas pensões estavam ajudando até agora, ainda estão ajudando, a ter um mínimo de economia na base da sociedade. Se eles tiram isso, esse pessoal vai ficar ainda mais pobre, a maioria da população brasileira vai ficar mais pobre. E diz, uma pessoa que ganha, hoje em dia, em torno de R$2.000 de aposentadoria, com essa reforma passa a ganhar 1.200. Eles estão fazendo economia para o Estado, em cima dos mais pobres. É um desastre social. Ele tem um termo forte, diz, vai ser uma tragédia humanitária, se essa reforma passa assim como está.
tem um segundo ponto que você falou, que é grave também, e o governo não desistiu, que é passar do regime de repartição, que é o regime atual, onde todos contribuem, é um regime baseado na solidariedade social, todos contribuem e se pode financiar a Seguridade. No regime de capitalização, é a contribuição do empregado e do empregador. É praticamente como se o empregado abrisse uma conta de poupança para ele utilizar só quando se aposentasse. Não tem mais a garantia do Estado por trás. Cada um por si, né, Ivo? Cada um por si, é totalmente individual. Esse regime de capitalização tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que estudaram 30 países que passaram do regime de repartição para o regime de capitalização nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, desde a reforma da Previdência do Chile, do Pinochet, em 1981. Desses 30 países, 18 voltaram atrás, porque não sustentou esse regime de capitalização, porque as pensões e aposentadorias caíram enormemente e, em alguns casos, ficou insustentável. O Estado passou a gastar mais para fazer a transição do regime de previdência de repartição para a capitalização. Foi um desastre. Então, 60% dos países que fizeram essa mudança voltaram atrás. Por que nós vamos entrar nessa que já se sabe que vai ser um desastre social? Há muitas opiniões, Ivo, que apontam que esses tais 930 bilhões que seriam economizados em 10 anos, etc., serviria justamente para financiar em parte essa chamada transição do regime de solidariedade para o regime de capitalização, do regime de repartição para esse regime de capitalização. Procede isso, no seu ponto de vista? Sim, procede. Veja bem, uma das reclamações da oposição durante todo esse processo é que os elaboradores da proposta de Previdência não foram transparentes, não mostraram os dados nos quais eles se basearam para propor essa reforma. Depois de muito tempo, a questão de 2 meses atrás, um dos experts da reforma da Previdência, do governo, disse que se calculava que gastaria para a transição cerca de R$1 trilhão em 20 anos. Então, se ganharia R$1 trilhão em 10 anos e se gastaria R$1 trilhão em 20 anos para fazer a transição. Veja bem, todos os artigos que saíram sobre países que fizeram a transição disseram que a previsão do gasto foi uma e o gasto efetivo foi 2 a 3 vezes previsto. Portanto, a gente pode esperar que sejam mais ou menos 2 trilhões os gastos em 20 anos para fazer a transição, se seguir o que aconteceu com outros países do mundo. Quer dizer, a sociedade não participou. O Eduardo Fagnani está lançando um livro, né? Acabou de lançar o livro sobre a Previdência, chama-se Previdência, o debate desonesto. E ele mostra que um dos elementos que permitiu que essa reforma da Previdência avançasse e fosse aprovada é que se fez uma campanha sistemática de divulgação, não houve debate público sobre a reforma, não foi apresentada nenhuma opinião contrária à reforma. O que houve foi campanha, propaganda pública pelos meios de comunicação do governo e do setor privado para mostrar que sem a reforma da Previdência o país quebraria, a economia acabaria, iríamos, como disse o ministro Paulo Guedes, para o fundo do poço. E esse debate não houve, as pessoas não sabem, muitas pessoas mais simples acham que a reforma da Previdência foi um bem. Para mim, esse é o elemento principal que as oposições, as esquerdas, nesse momento, têm que fazer. O problema não é só impedir que essa reforma da Previdência passe, é que as pessoas saibam que se ela passar, vai ser pior para a grande maioria delas. Agora, Ivo, você tocou aí na oposição e principalmente nessa ausência de debate. Você não acha que houve muita resignação dessa chamada oposição a esse verdadeiro
verdadeiro massacre, inclusive mediático, produzido principalmente por televisões, por exemplo, que são objeto de concessão pública. Eu cobrei aqui de vários dirigentes da oposição alguma medida mais enérgica para, pelo menos nesses canais de televisão e de rádio, ou seja, canais que são objeto de concessão pública, o debate fosse exigido. E, na verdade, claramente, essa proposta, que evidentemente deveria ser objeto de uma ação, inclusive junto ao Supremo, no meu ponto de vista, claramente foi descartada por várias lideranças da oposição, sob a alegação de que não se pode confiar no Poder Judiciário. Haveria caminhos para essa oposição reagir de forma mais enérgica ao que vem acontecendo? Na minha opinião, eu acho que tem que usar esses canais que você falou, quer dizer, teria de se ir atrás do direito de divulgar debate pelos meios, pela grande mídia, mas todos os meios de comunicação alternativos que nós temos, as redes sociais, internet, blogs e tal, foram pouco usados nesse sentido. Quer dizer, você vê algumas pessoas, como Eduardo Fagnani, Maria Lúcia Fatorelli, a Denise Gentil, fazendo... Tem até um rapaz aí do mercado financeiro, Eduardo Moreira, que fala muito bem também, e é uma pessoa insuspeita, porque ele tem toda a pinta de uma águia do mercado financeiro, dá cursos para a turma aí aprender a aplicar no mercado financeiro, mas ele, surpreendentemente, tem uma clareza absoluta em relação a essa tragédia aí, esse ataque contra a Seguridade Social, não é? Ele disponibilizou, inclusive, pelo menos 2 vídeos, né, um pouco mais longos, de 50 minutos a 1 hora, da sua exposição lá na Câmara. Muito boa, por numa sinal. Comissão muito clara a exposição dele, com dados, com tabelas, com gráficos. Além de um debate com a Maria Lúcia Fatorelli, que ele também fez, né? Então, a gente tem alguns meios para poder divulgar as coisas. A gente não aproveitou suficientemente esses meios. Quer dizer, como se explica que a grande maioria das pessoas não saiba que vai ser pior para elas? Vai ser difícil chegar à aposentadoria. Ele fez um cálculo aqui que eu achei interessante. Está no artigo dele, do Fagnani, no Previdência, o jogo não acabou, né? E, claro, está no livro também. E diz a professora Denise Gentil, economista, né, fez um estudo com sua equipe, e os trabalhadores que se aposentam por idade só conseguem contribuir, em média, com 5,1 parcelas por ano. Então, ele diz, o trabalhador que se aposentar depois que a reforma da Previdência for aprovada, vai precisar de 20 anos. Ele diz, na verdade, ele vai ter que trabalhar 48 anos para poder conseguir obter a Previdência. Uma ponderação, Ivo. Essa projeção da professora Denise, ela se dá ainda com as regras do mercado de trabalho atual. Considerando que nós tivemos aí uma flexibilização nessas regras, essa capacidade contributiva do trabalhador ao longo de um ano tenderá a diminuir, né? Não tem dúvida. Só para mostrar que ele diz, a pessoa vai ter dificuldade de atingir a aposentadoria e a aposentadoria integral será inalcançável, porque no caso do homem, por exemplo, ele precisará contribuir 40 anos. Ele teria de trabalhar 90 anos para conseguir a aposentadoria integral. Então ele diz, nós vamos ter um país de pessoas que não vão conseguir se aposentar, ou vão morrer antes da aposentadoria, ou não vão conseguir alcançar essa aposentadoria. Como você lembrou, tudo indica que nós teremos aí, caso essas propostas sejam de fato sacramentadas, uma verdadeira tragédia social. Agora, no campo da resistência, nós tivemos manifestações de rua que foram importantes, mas também relevante destacar que parte do movimento sindical, principalmente essa turma ligada à força sindical, parece que jogou a toalha, né? E o movimento sindical também encontra-se bastante dividido. Parece que foi o setor público que teve uma posição mais firme, mais consciente contra a reforma. Agora, eu mencionei a questão do Poder Judiciário pelo seguinte, Ivo. Ainda nesse ano, eu me recordo muito bem,
o insuspeito ministro Luiz Fux chegou a levantar que, no seu ponto de vista, esse capítulo da Seguridade Social na Constituição de 1988 poderia ser considerado uma cláusula pétrea, até pela sua importância social. Nesse sentido é que eu acho espantoso essa posição, espantosa essa posição da oposição, de alguma maneira resignada frente a essa tragédia que está em curso e que pode culminar, inclusive, em uma situação muito mais grave socialmente para milhões de brasileiros. Né? Eu não tenho dúvida, Paulo, que a gente devia investir em todas as frentes. Tanto na questão do judiciário, você falou aí das manifestações de rua. Nós vamos ter agora, a 13 de agosto, a grande manifestação contra as mudanças que eles propõem para a educação, o tal projeto Futurice. Isso. Eu tenho muita esperança nessas manifestações, porque uma das razões pelas quais essa reforma da Previdência está sendo aprovada é porque o governo deu para os parlamentares que votaram a favor dela cerca de 20 milhões em, como é que chama isso? Contribuição... liberação de emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Não, fala-se de 40 milhões para cada parlamentar, né? Em duas parcelas de 20. Isso. Então, como é que eles vão pagar esse dinheiro? Uma parte desse dinheiro virá dos recursos da educação, justamente. A educação já está sofrendo contingenciamento e eles estão pegando mais dinheiro para pagarem emendas parlamentares para aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência. É um escândalo em cima de outro, né? Então, as manifestações de rua em defesa da educação e contra a reforma da Previdência, no dia 13 de agosto, eu acho que isso é um elemento importante, nós não podemos nos apoiar unicamente na luta parlamentar. Você falou desses debates que o Eduardo Moreira participou, Maria Lúcia Fatorelli. Os debates dentro do Congresso foram excelentes, mas a sociedade não soube desses debates, não acompanhou esses debates. Isso não foi a público. A público ficou só a campanha em favor dessa reforma da Previdência lamentável que está aí. O problema é que o debate foi bom, mas parece que ele é pouco funcional ali naquele Congresso, né? Parece que o que é funcional ali é o dinheiro. O dinheiro tanto de emendas parlamentares, como o dinheiro da corrupção, né? Se a gente presta atenção aí nessas denúncias das operações anticorrupção, tipo Operação Lava Jato, a grande conclusão é a seguinte: o mundo corporativo, empresarial, ele compra o mundo da política, ele corrompe os políticos. Isso no passado e, me parece, no presente, de maneira escancarada. Né? Então, a situação é muito grave. E eu concordo, a gente tem que jogar todo o peso aí no dia 13. Agora, eu quero registrar mais uma vez que é o setor de educação que está botando o bloco na rua, né? Eu acho que está faltando aí a participação de partidos políticos, de centrais sindicais. Eu continuo achando que essa oposição está muito resignada, viu, Ivo? E isso aí compromete demais também o nosso futuro. Não é só o governo Bolsonaro, não. Uma oposição desse tipo, me parece, apenas ajuda aí aqueles que querem destruir o nosso país, né? Nós tivemos um debate aí há uns 3 meses atrás, lembro que estava o Daniel Arão Reis, e eu lembro que a cobrança é assim: cadê a oposição? Né? Onde é que está? Muito sumida diante de um quadro tão terrível como esse que nós estamos vivendo. Eu queria insistir também de nós utilizarmos os meios de comunicação que estão ao nosso alcance. Nós temos um monte de redes sociais que a gente pode difundir essas matérias, essas explicações sobre o que significa essa reforma da Previdência, para que haja a possibilidade das pessoas saberem o que vai acontecer se ela passar e contribuírem, portanto, para impedi-la. Ivo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas ponderações e alertas aqui ao nosso público sobre esse verdadeiro crime que está em curso, que é o ataque à Seguridade Social, e eu te desejo também um bom dia de trabalho, um forte abraço. Bom dia para você e para os ouvintes também. Obrigado. Conversamos aqui com o sociólogo Ivo Lespoubin. Ele estudou bastante aí essa questão da Previdência, produziu um artigo muito lúcido sobre essa questão aí das mudanças nas regras previdenciárias, e ele acabou aqui nos dando uma entrevista que me parece
um alerta essencial para todos nós e principalmente para as lideranças políticas, para os dirigentes de partidos, para os dirigentes sindicais. Essa luta tem que ser abraçada por todos, não dá para ficar confiando apenas no setor da educação, no setor público. Essa bandeira, a luta em defesa da Seguridade Social, deve ser uma bandeira de todos nós, brasileiros, que queremos um país minimamente justo. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em seguida com a mesa especial do debate dessa sexta-feira, tradicional aqui no Faixa Livre. Já já retornaremos.
Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Hoje é sexta-feira, é o dia do debate especial que tradicionalmente a gente realiza aqui no nosso programa. E hoje o debate será sobre esse, para muitos, caos na política internacional. Eu prefiro caracterizar como uma profunda tensão que nos remete a algo semelhante a uma guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com o professor Bernardo Kocher, um colaborador da mais alta qualidade e de muitos anos aqui do nosso programa Faixa Livre. Bernardo Kocher é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Professor Bernardo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de mesa. Muito obrigado, Bernardo, pela sua presença novamente aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes. Junto com o Bernardo Kocher, o professor André Coelho, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor André Coelho, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, bom dia a todos da mesa. E completando o quadro, o professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ e também da Fundação Getúlio Vargas. Professor Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença também. Parece que o teu microfone aqui estava com problemas. Agora eu acho que o Chiquinho já corrigiu. Professor Bernardo Kocher, quero começar com você. Está em curso aí uma guerra, uma disputa econômica muito forte entre os Estados Unidos e a China. Há tensões pelo mundo afora por conta disso, não é? Muitos questionam, por exemplo, a própria política do Donald Trump, que em meio a esses conflitos, parece que vem comprando uma briga tremenda com a União Europeia. Inclusive, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que esteve aqui há pouco tempo, frente a esse anunciado acordo da União Europeia com o Mercosul, ele claramente apontou que poderia ter algumas pegadinhas nesse acordo que prejudicariam um futuro acordo entre o Brasil ou o Mercosul diretamente com os Estados Unidos, que parece que é um interesse maior da Casa Branca. Ou seja, tem conflito para tudo quanto é lado. Como é que você caracteriza essa situação? Porque, de alguma maneira, é inédita essa disputa, porque a China parece que, de forma irreversível, se a gente considera os dados, né, da evolução chinesa desses últimos 20 anos, para muitos, inclusive para os americanos, parece que eles têm aí uma data limite de 2030 para tentar segurar a China. E, por isso, toda esse conflito que está aberto aí pela administração Trump. Como é que você vê a possibilidade de desdobramentos disso? Atualmente a coisa está muito lá em termos de medidas protecionistas. Recentemente o governo chinês lançou mão de um outro instrumento, que foi a desvalorização da sua moeda. Como é que você vê os desdobramentos próximos disso? Bem, Paulo, quando acabou a Guerra Fria com a União Soviética, o professor Paulo Vicentini, né, do Rio Grande do Sul, disse que não tinha acabado a Guerra Fria, porque o bloco comunista ele tinha 1,6 bilhão, né? Saiu a União Soviética, saiu o leste europeu, mas ficou a China. Né? Então, desde então, isso ficou marcado na minha cabeça, que haveria uma outra Guerra Fria, né? De novo tipo, não extremamente ideológica, não é o caso, mas ela está em curso. Né? No momento ela é comercial. Né? A forma mais concreta é disputa de hegemonias, de espaços de mercados e coisas desse gênero, da qual os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande desde os anos 70, perdendo produtividade, perdendo competitividade, mas tendo um sistema de armas gigantesco. Então isso está se explicitando, né? Está chegando a hora que não dá mais para esconder essa outra Guerra Fria. E a China vem descendo ladeira, né? Descendo com velocidade, aumentando a produtividade, aumentando a produção, resolvendo problemas, investindo na África, na América Latina, ocupando espaços, mas mal e porcamente comparando com a Alemanha no Entre Guerras. Né? A Alemanha tornou-se o segundo parceiro comercial do Brasil, substituindo a Inglaterra, com grandes condições de fazer grandes negócios com a América Latina. Enfim, isso nos anos 30. Nos anos 30 do século XX. Né?
Mal comparando, a China é um pouco isso. Mas é uma boa comparação, né? Porque a Alemanha teve uma recuperação também muito forte. Econômica, né? Inclusive, a base de tudo era a produção alemã para pagar a dívida de guerra, né? E a gente vê a China, eu costumo dizer que a China, desde que adotou as 4 modernizações, que é mais ou menos a política que rege, né? A China, depois do grande salto para frente, depois da Revolução Cultural, um caos que se tornou o país, eles adotaram essa política que vige hoje, eles nunca cometeram um erro sequer. Um erro grave, assim, estrutural, uma aposta errada, né, eles cometeram. Então, eles têm um grau de acertos em termos de industrialização, de urbanização, de contenção de críticas ao regime, de diálogos, de presença em vários países da Ásia. Lembramos aqui o papel da China na crise asiática, né? Foi crucial para que segurasse. Eles mantiveram o câmbio fixo, que foi uma referência, onde as moedas estavam voláteis, eles fizeram uma aposta e ganharam. Né? Ganharam, contiveram a crise, ela foi se manifestar. Enfim, os Estados Unidos olha a China e vê como um grande competidor, com toda razão, né? Não é sem sentido, e a China está colocando suas garras, botando seu dinheiro, né? E o grande fator que eu acho que você coloca aí como desdobramentos futuros, no momento, a guerra é comercial. O temor é que vira uma guerra física, mas mais por falta de controle das emoções por parte dos Estados Unidos do que pela China. Eu acho que mas nós vamos chegar lá, porque a China está se armando, né? A China está se armando, o governo Trump é destemperado. A crise com o Irã, por exemplo, o Irã perdeu a nobreza da diplomacia e, com o calor dos debates, o Irã chegou a certa altura a falar o seguinte: quer atacar, ataca, eu revido. Mas assim, de uma forma muito ríspida, de um tom diferente da diplomacia. Mas o Irã, naquele caso, ele não, na verdade, ele não retaliou, no caso, a Inglaterra, por conta justamente de uma ação violenta da Inglaterra? Ele derrubou um drone, coisa e tal. O clima de sanções e de descalabro, assim, do bate-boca está subindo, né? Está chegando ao ponto que atacar, ataca. Nós revidamos, não tem mais o que falar com você. Então, nós vemos a crise da hegemonia americana sendo tratada de uma forma muito ríspida. O Barack Obama, que também foi agressivo, mas ele mantinha um pouco da fleuma, né, necessária, da diplomacia. A cáscara diplomática. Sim, mas acho que ainda assim era mais favorável, porque esse não tem casca e está brigando com todo mundo. Mas o Obama foi muito violento também, não é? Ele mudou a violência para a utilização de drones, a ocupação lá da Líbia, né? Ele é um criminoso de guerra. Boa pessoa, mas é um criminoso de guerra, né? Mas o Trump está acionando todos os mecanismos de todos os atritos possíveis, sem nenhuma aresta, né? Então nós estamos pagando o preço por isso. O golpe na Honduras, no Paraguai, aqui no Brasil, e vai mundo afora, o que ocorre no Equador, enfim, tudo isso. A restrição das liberdades democráticas, que também está vindo por aí com muita força, né? Porque isso não vai ser feito no oba-oba, isso vai ser feito pelo controle de algoritmos e de controles sociais sofisticadíssimos que nós já estamos sentindo na nossa eleição, nós já pagamos o preço, né, dessa manipulação eleitoral brutal que nós fomos. Então a democracia também vai ser sacrificada e a gente tem que reformular nossos padrões de pensar política e de intervenção, que a gente, como você bem falou, estamos muito adocicados, né, preocupados com os maus modos do presidente. Isso pouco importa, quanto mais palavrão ele falar é melhor, mas o problema é que ele está passando quase tudo de substantivo e nós realmente o destino a continuar isso vai ser muito, muito grave, né? Professor André Coelho, a palavra é tua para você comentar, principalmente esses desdobramentos atuais dessa disputa aí dos Estados Unidos e da China, que, como bem lembrou o professor Bernardo Costa, hoje se concentra mais nessa esfera comercial, mas já há desdobramentos. O Bernardo Costa, inclusive, apontou aí a questão da própria disputa militar, mas antes disso, há uma disputa tecnológica também, não é? Tivemos aquele atrito, inclusive me parece que até hoje aquela executiva da chinesa está presa lá no Canadá, né? Parece que ali é um sintoma também de uma disputa muito grave, que pode ter, inclusive, tem reflexos na área militar, que é a disputa tecnológica. Parece que os chineses aí
nessa tecnologia 5G, que tem uma influência muito forte em equipamentos militares, parece que os chineses estão na frente dos Estados Unidos. Fique à vontade para comentar os conflitos que, como hoje se dão, mas como que você vê esses possíveis desdobramentos? Perfeito. Eu concordo com o professor Bernardo de uma disputa de hegemonia. Eu acho que ele está completamente certo, na verdade, né? É muito engraçado e até triste para a gente falar em uma nova Guerra Fria, né? Um retorno da Guerra Fria de outra maneira, porque quando a gente dá aula, a gente fala, nossa, fim da Guerra Fria, a gente tem o Marco, 89, e agora a gente vai ter que rever nossas aulas, na verdade, falando, bom, parece que isso se retomou de outra maneira, né? Então você falou muito bem, eu acho que a tecnologia é um dos pontos centrais, efetivamente. A Huawei, né, que é a principal empresa, né, de telefonia, e é justamente essa empresa que detém a tecnologia 5G, ela está no centro da disputa, e essa disputa é importantíssima no Brasil também, porque, por exemplo, se a gente fala do Brasil apoiando incondicionalmente os Estados Unidos numa disputa com a China, o Brasil pode ter um lado que eventualmente seja contrário aos próprios interesses tecnológicos, uma vez que a Huawei é a empresa que detém o 5G e ela foi fundamental para a implementação do 3G e do 4G no Brasil também. Portanto, eventualmente, a gente não sabe se isso pode criar um problema para a implementação do 5G aqui no Brasil, como você disse, não só para nós, usuários normais, cidadãos, mas também para os militares, né? Então, essa é uma questão bastante interessante. É interessante também pensar, na verdade, como é que o Brasil se coloca nesse ponto, né? Eu acho que a gente falou muito, efetivamente, Estados Unidos e China, mas é bom também trazer um pouco para o Brasil, né? Porque, na verdade, a questão e o Brasil? Porque nos últimos anos, a China se torna a principal parceira comercial do Brasil, mas nos últimos 2 anos já tem uma queda de investimentos chineses no Brasil. Em 2017, esses investimentos caíram para 11,3 bilhões de dólares e em 2008 para 2,8 bilhões de dólares no Brasil, 2018, desculpa, no Brasil. Então a gente já tem uma queda de investimentos chineses no Brasil. É muito engraçado também porque a academia falava muito nessa expansão da China e como é que a China estava entrando na América Latina. Eu lembro que alguns acadêmicos chamaram a América Latina de América Latina, em razão dos investimentos chineses na América Latina como um todo, na verdade. Então agora, a pergunta que fica é, como é que vai ficar isso então? Esse investimento nos últimos 10, 15, 20 anos, na verdade, né, muito fortes. Então se o Brasil pretende se aliar aos Estados Unidos incondicionalmente, um alinhamento automático, na verdade a pergunta que fica é como é que fica o Brasil nessa história, na verdade, né? E me parece que fica mal, no sentido que você pensa, por exemplo, em uma outra iniciativa bastante importante do passado recente, que foi justamente os BRICS, e parece que os BRICS se desmantelam, na verdade não se desmantelam, o B dos BRICS sai de cena e fica os RICS, ou RIC, na verdade, né? Quando você entende que nos últimos encontros o Brasil basicamente não participou dessas reuniões, então só Rússia, Índia e China estão participando, e a África do Sul menos, mas estão participando das reuniões, e o Brasil está escanteado desse processo. Então, mais uma questão que se coloca. Ao mesmo tempo, para finalizar minha fala, a gente tem o Mourão como outro ator interessantíssimo, como sempre, né? No sentido de... O vice-presidente. O vice-presidente, justamente. Para contrabalançar, muitas vezes, as falas e as ações do Bolsonaro, uma vez que o Mourão foi à China, alguns meses atrás, né? Tentando dar um tom de pragmatismo nas relações com o Brasil. Então, na verdade, fica também a questão sobre como que o Brasil se coloca, ou seja, será que o Brasil vai ser pragmático ou não, vai ter sua diplomacia pragmática ou não, como era no passado, vai ser uma diplomacia mais ideológica? Fica a questão aí até para o Paulo poder falar um pouco. Vou passar a palavra para o professor Paulo Velasco, então. Fique à vontade para comentar aí essa questão dos conflitos no âmbito comercial, no âmbito tecnológico, mas fique à vontade também para os desdobramentos aqui, porque toda essa nossa conversa sobre a situação internacional, claramente nós temos intenção de procurar extrair lições para o que vem acontecendo aqui no Brasil. Então, essa primeira rodada aqui entre vocês é de um ensaio a respeito do panorama internacional, mas o objetivo é a gente chegar aqui no nosso Patropi, no Brasil. Palavra tua.
Bom, enfim, eu vou muito na linha dos colegas, né? O que a gente reconhece hoje na cena internacional, né, é um embate aí de projetos, né, e um embate de força muito significativo entre China e Estados Unidos. Eu não vejo ainda, né, pelo menos não no plano imediato, né, a curto ou médio prazo, né, a perspectiva de uma disputa propriamente militar, né, entre China e Estados Unidos, né, existe, claro, em alguns cenários, algumas rusgas, né, como no caso do Mar do Sul da China, mas é um projeto de disputa hegemônica, sem sombra de dúvida, né, que começa aí, claro, dentro de uma perspectiva mais comercial, reconhecendo que o mundo está um pouco de cabeça para baixo hoje, né, afinal de contas nós vemos a China, né, que se coloca muito na defesa das diretrizes multilaterais da OMC, por exemplo, né, apesar da fragilidade da organização, os Estados Unidos de Trump passando por cima da OMC, né, se lixando para o multilateralismo, né, para todas as regras que de alguma maneira tentam ordenar, né, o comércio internacional, né. Então isso mostra que o cenário está um pouco invertido, né. Os Estados Unidos, que são os grandes fundadores dessa ordem do oral pautada no multilateralismo, hoje se colocam absolutamente contrários, né, a qualquer tipo de perspectiva, né, e o governo Trump está a ponto de detonar o próprio sistema de solução de controvérsias da OMC, né, que é o pouco que ainda funciona na organização. Essa disputa, essa queda de braço fundamental e comercial, né, claro que ela tem reflexos seríssimos para o Brasil, né, é um mundo que anda à margem do multilateralismo, né, à margem das regras que criam alguma estabilidade, segurança jurídica, previsibilidade, né, um mundo certamente muito precário, né, para os interesses brasileiros, né. O Brasil não ganha nada, né, com essa disputa comercial, né, com a destruição, digamos assim, da lógica de um comércio mais multilateral, né, mais pautado nas regras produzidas a partir da OMC, pelo contrário, né, enfim, nós somos um ator que tem um peso muito limitado, né, o Brasil responde por cerca de 1,2% do comércio mundial, né, e é mais ou menos isso há mais de 40 anos, quer dizer, nós temos uma representatividade muito pequena no comércio mundial, mínima, né, não temos peso, não temos musculatura, né, para tentarmos nos impor pela via da força, né, quer dizer, por mais que o Brasil tente eventualmente, né, responder também com retaliação, né, atores de maior peso, ele vai ter muita dificuldade, né, o Brasil sempre prezou muito o multilateralismo, né, o professor André falou muito da tradição do pragmatismo brasileiro, né, e o pragmatismo nos levava justamente a privilegiar, né, a OMC e os espaços multilaterais, que é onde a gente se sente mais confortável, né, quer dizer, entrar numa lógica internacional sem regras, sem previsibilidade, sem multilateralismo, seria péssimo para a gente. E aí, claro, né, temos que pensar de que maneira a nossa diplomacia vai se posicionar nesse embate Estados Unidos e China cada vez mais flagrante, né, as tentativas de diálogo entre os líderes dos dois países não têm dado muito certo, não têm funcionado, mais por culpa do Trump do que do Xi Jinping, evidentemente, né, mas vemos que o Xi Jinping não vai aceitar recuar, evidentemente, né, ele se colocou agora na cena internacional para marcar uma presença cada vez maior da China, não só em termos comerciais, mas em termos de presença geopolítica mesmo, né. A China tem uma presença muito forte na África, na América Latina, né, esse projeto extraordinário, ambiciosíssimo, né, de um cinturão, uma estrada, coloca a China no mundo inteiro, passando pela Ásia Central, chegando até a Europa, né, passando pela África, agora já se estendendo até a América Latina. Quer dizer, isso para os Estados Unidos é uma perda de poder relativo muito significativa, né, e o Brasil pode ser levado a ter que fazer uma escolha, né, e afinal de contas você está com quem, né? E acho que tudo que a nossa tradição diplomática orienta é tentar nos privilegiar, né, como o professor André também já comentou, a lógica de um universalismo, né. O Brasil é um ator que há décadas se coloca de maneira universalista na cena internacional, né, o que significa que nos relacionamos com todos, independentemente de diferenças políticas, ideológicas, né, históricas, né, culturais. O Brasil já nos anos 60 embarcou nessa de um universalismo, se relacionava tanto com o leste quanto com o ocidente, né, naquele cenário de Guerra Fria, e que seja assim, né. Então, se temos de um lado aqueles que são mais olavistas, digamos assim, né, e que se lançam aí numa cruzada anti-marxismo cultural, seja lá o que isso signifique, né, essas situações bem bizarras, nós temos que ter alguém do outro lado que sirva de contraponto a isso, né, e que enxergue, não, peraí, segura a onda aí, né, independentemente de alguns excessos de histrionismos ideológicos, a China é absolutamente fundamental para nós, né. Só para pegar um dado do ano passado, né, o comércio do Brasil com a China foi de quase 100 bilhões de dólares no ano passado. Nunca, em nenhum momento da história, chegamos sequer perto disso com qualquer outro país individualmente considerado, né? Então isso é extraordinário, tivemos um superávit de mais de 30 bilhões só com a China no passado, né? E o superávit comercial para nós é fundamental para compensar um pouquinho a nossa conta corrente, que tende a ser uma conta corrente deficitária. Então, enfim, temos que levar isso em consideração, reconhecer o peso da China, a importância da China, independentemente de preferências ideológicas, né? Não podemos cair, né, para um alinhamento automático em direção aos Estados Unidos, seria absolutamente lamentável e iria na contramão da nossa tradição diplomática desde a década de 60. É uma sinuca de bico, né? Porque o que predomina hoje, professor Bernardo, dentro do Itamaraty,
principalmente a partir das posições do nosso ministro, é uma posição que busca esse alinhamento automático. Só que a China, do seu ponto de vista econômico, é cada vez mais importante, como muito bem o professor Paulo Velasco lembrou. Agora, nós conversamos um pouco sobre essa dimensão do conflito na área comercial, na área tecnológica. Evidentemente, isso nos remete à questão militar. Mais recentemente, Bernardo, o professor José Luiz Fiore, junto com um outro professor, William Nozak, ele recupera um outro conceito que está em curso pela política dos Estados Unidos, que é a tal da guerra não convencional. E ele recupera aqui um trecho de um certo manual de treinamento das forças especiais americanas preparadas para guerras não convencionais, uma publicação do Pentágono. Eles, os professores Fiore e Nozak. E lá nesse manual está dito o seguinte, explicitamente, de acordo com os professores: o objetivo dos Estados Unidos nesse tipo de guerra não convencional é explorar as vulnerabilidades políticas, militares, econômicas e psicológicas de potências hostis, desenvolvendo e apoiando forças internas de resistência para atingir os objetivos estratégicos dos Estados Unidos. Com o reconhecimento de que em um futuro não muito distante, as forças dos Estados Unidos se engajarão predominantemente em operações de guerras irregulares. Uma orientação que foi explicitada de maneira ainda mais clara no documento no qual se define pela primeira vez a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, no governo Donald Trump, em dezembro de 2017. Ali se pode ler com todas as letras que o combate à corrupção deve ter lugar central na desestabilização dos governos dos países que sejam competidores ou inimigos dos Estados Unidos. Uma proposta que foi detalhada, inclusive, no novo documento sobre a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, publicado agora, em 2018, em que se pode ler que, abre aspas, uma nova modalidade de conflito não armado tem tido presença cada vez mais intensa no cenário internacional, com o uso de práticas econômicas, predatórias, rebeliões sociais, cyberataques, fake news, métodos anticorrupção. Eu claramente lhe pergunto, esse tipo de, vamos dizer, instrumento foi utilizado aqui no Brasil pelos Estados Unidos, a guerra não convencional, porque a caracterização é espantosamente semelhante a questões que ocorreram aqui no Brasil nesses últimos anos. Paulo, foram 1000% usados, né? Com muita facilidade, inclusive, porque algum governo de esquerda não se armou emocionalmente, politicamente, para enfrentar isso, né? E viu as coisas, né? Receberam, inclusive, informações de outros governantes, como o caso da Turquia e da Rússia, e tiraram pouco proveito do que foi repassado. Apenas denunciaram e foram festejar que ainda estavam no poder. E eles estavam agindo plenamente, né? Enquanto o PT se esvaziava com a crise do segundo mandato Dilma, eles estavam agindo livremente. Não sejamos totalmente injustos, pela informação que eu vi no noticiário, a presidente Dilma admoestou a embaixada americana que estavam tendo reuniões abertamente dentro da embaixada, né? E aí eles tiraram as reuniões da embaixada e foram para outro lugar, mas continuaram se reunindo. Então a conspiração é nítida, né? O que caracteriza um golpe. E o que surpreende é que não houve reação de quem estava no poder e tinha instrumentos, né, para isso, no mínimo, convocar as massas trabalhadoras, a população, as bases, não fez nada, né? Assistiu. E, enfim, o que me preocupa nisso tudo, o papel do Brasil, é que vamos comparar com a outra ditadura dos militares, né? Eles entraram no poder, tinham um discurso liberal, tinham não sei o quê, no final eram tão desenvolvimentistas quanto o desenvolvimentismo do Juscelino, tocar a economia para frente, né? Isso eu não vejo agora. Está sendo desarmado o desenvolvimentismo. Isso, para mim, é o mais grave, que a gente pode passar 1000 percalços, mas se não tiver crescimento econômico, não tem emprego, né? Se não tiver crescimento econômico, não tem renda. Que tipo de ser humano vai surgir daí? É essa a minha preocupação. Mas isso já não é o dedo norte-americano, a sua influência junto aos políticos, junto aos militares brasileiros? Isso é inequívoco, a ação americana, não tem a menor dúvida. A gente vai agora
pontuar o que, de fato, quando os documentos forem liberados, como, por exemplo, colegas nossos foram lá nos Estados Unidos e viram a documentação que o golpe de 64 tinha abastecimento de combustível, né, estacionado. Então, isso aí é líquido certo, isso é página virada. Remoer isso. Agora, o que está ocorrendo? Que esses caras estão desarmando o desenvolvimentismo, que vem da década de 10 do século XX, quando militares, religiosos, políticos, tem que tocar esse troço. Eles estão desmontando o Estado. E aí eu me pergunto, isso é um ponto fora da curva ou é a tendência definitiva daqui para o futuro, uma economia sem Estado, ou só o Estado para controle social? Essa que eu acho que é a consequência mais devastadora, porque se você olha a economia chinesa, que é uma economia de sucesso, 40 anos de sucesso ininterruptos. A China era rural, né? Há 40 anos, era uma pobreza profunda. Hoje a pobreza da China... fome estrutural. Hoje a pobreza da China eu quero para mim. Né? Você olha canais de pessoas que moram na China, olha, isso aqui é pobreza. Ótimo isso. Todo mundo com comércio aberto, a vida econômica, a pessoa fazendo compra, vendendo comida, vendendo vegetais, vendendo coisas, sex shop, tudo lá aberto nas partes mais pobres da China. Isso é o Estado que programou a economia. A economia chinesa, ela tem planificação. Ela não é uma economia de mercado, ponto. É uma economia planificada. Quer dizer, o sucesso da China não é abstrato, né? E o que a gente vê no Brasil, que do jeito que vai, esse modelo, mesmo que eu não goste dele, se ele tivesse um crescimento econômico de 6, 7%, vamos lá, durante 5, 6 anos, dava para ir levando, aturando, né? Mas eu acho que eles estão jogando a gente numa sinuca de bico que vai levar a uma estagnação profunda, e não vão se dar conta, porque eles são os donos do poder, pegam a renda do Estado, né? Todos esses juízes, militares, empresários, todo mundo continua ganhando muito bem. É o resto da população que vai se afundar na pobreza e no imprevisto, né? no uberismo da sobrevivência. Isso é, de tudo, o pior, com estagnação, né? Uma estagnação profunda. O problema, professor André Coelho, é que nós somos hoje mais de 200 milhões de brasileiros e marcados pela desigualdade. Nesses 200 milhões, nós podemos aí considerar que cerca de 85% da população encontra-se em situação de precariedade material, de precariedade em termos de acesso a bens de consumo, acesso à energia, acesso aos chamados frutos do progresso material. Durante a primeira etapa aí do projeto liberal, como eu caracterizo, o governo de Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos aqui no programa a participação de um conjunto de militares identificados com a extrema-direita, gente muito semelhante a esse tipo de gente que se encontra aí no apoio a Bolsonaro. E essa turma pregava, inclusive, uma espécie de defesa de uma corte marcial contra o Fernando Henrique, justamente por conta das suas privatizações, né? Recentemente, agora já na campanha do ano passado, nós, considerando inclusive que o Clube Militar estava muito alinhado aí com a candidatura do Bolsonaro e do general Mourão, que, diga-se de passagem, era o presidente do Clube Militar, nós nos lembramos aqui de conversar novamente, então, com alguns desses militares. E tivemos a oportunidade de conversar tanto com o presidente interino do Clube Militar, como também com o general Durval Andrade Neri, que era um dos militares que aqui participavam do programa na primeira metade dos anos 90. E ele, surpreendentemente, mudou completamente o discurso. O discurso, naquele momento, foi para justificar essa posição completamente vulnerável às pressões americanas, foi de, em primeiro lugar, caracterizar os Estados Unidos como uma nação amiga. Eu queria que você, como um estudioso da questão das relações internacionais, procurasse nos qualificar o que significa isso, nação amiga. Em segundo lugar, ele caracterizava essa nação amiga como a superpotência militar, econômica, tecnológica inconteste do mundo. E, em terceiro lugar, chamava atenção justamente para essa ascensão meteórica da China e principalmente para os tensionamentos que inevitavelmente iriam ocorrer ao longo do século XXI.
A conclusão, me parece, é que, considerando que o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos, tem nos Estados Unidos uma nação amiga e teria muitas vantagens num alinhamento automático frente a essa polarização que cada vez mais vai se agravar ao longo do século XXI, isso justificaria estrategicamente esse alinhamento automático com os Estados Unidos. Eu queria um comentário, como especialista na questão das relações internacionais, o que isso significa para um país que se diz independente, para um país que tem que enfrentar os problemas da desigualdade, do desequilíbrio econômico-social, inclusive entre as nossas regiões e a nossa própria população, e onde nós temos aí um potencial de crescimento, de facilidade de construir um projeto próprio de desenvolvimento, como poucos países têm. Então, eu queria que você comentasse isso, porque é preocupante que militares que há pouco tempo, inclusive, assumiam uma certa herança nacionalista, nesse momento é a ponta de lança da entrega do país. Eu acho que você pontua muito bem mais uma vez, e eu volto, na verdade, até a professora Letícia Pinheiro, que ela tem em seu livro, que ela chama que o Brasil, historicamente, tem dois tipos de alinhamento, né? Que é o globalismo e o americanismo. E ao longo dos anos do século XX, o Brasil optou, sua grande maioria, pelo americanismo. No entanto, na verdade, é que a academia nos mostra que esse americanismo ele tem um limite. Ou seja, na verdade, foi interessante na primeira metade do século XX, mas já nos anos 60 houve um esgotamento desse modelo, e fica claro também a partir dos anos 70, com os militares, justamente, né? Então, o golpe militar de 74, justamente para acabar com o globalismo e voltar ao americanismo ideológico. E já na virada dos anos 70, os militares efetivamente acabam com o americanismo, né, com o alinhamento automático dos Estados Unidos, e retomam o globalismo, que tem sido feito, como disse o São Paulo, nos últimos 40 anos no Brasil. Né? Então, se a história nos mostra alguma coisa, nos mostra justamente que o americanismo ideológico, esse alinhamento automático dos Estados Unidos, não é bom para o Brasil. Então, na verdade, eu acho que as pessoas deveriam estudar um pouco mais de história e entender que o globalismo, a ideia da multipolaridade é importante no Brasil. E pensando mais uma vez na história diplomática do Brasil, e pensando também como os militares se colocam em relação a isso, historicamente, militares e diplomatas sempre estiveram muito bem juntos. Por que eu digo isso? Porque são duas burocracias específicas, são altas burocracias, né, são elites que se respeitam mutuamente, historicamente. Então é muito interessante isso. E militares e diplomatas, historicamente, também eram nacionalistas. Né? Então a gente pensa em alguns preceitos, princípios básicos da diplomacia brasileira, que justamente a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias. Isso, pelo menos, me parece cada vez mais distante quando você pensa no Bolsonaro dizendo na possibilidade de intervenção na Venezuela, uma intervenção armada na Venezuela, e do contra o histórico do Brasil. E eu acho que a academia, esse espaço aqui do Faixa Livre é muito legal para a gente pensar justamente essa conversão dos militares. Eu acho que você toca num ponto interessantíssimo. Por que os militares se converteram a esse ponto, né? E por que os militares acabam entrando no projeto do Bolsonaro, que era alguém que não era tão respeitado justamente pela elite dos militares, né? Então é uma questão fundamental para se colocar. Eu acho que muito se diz, não, na verdade os militares eles serão o bastião nacionalista do governo militar. Na verdade isso não se coloca de maneira alguma. E muito pelo contrário, eu acho que, como foi dito ainda há pouco sobre guerras híbridas, a gente conversou ainda há pouco sobre guerras híbridas, você tem que voltar em 2013 no Wikileaks, na verdade, quando a Dilma descobre que ela está sendo espionada. Então, veja bem, eu não consigo entender como que os militares, que devem defender o país, devem defender o presidente, defendem o alinhamento automático com uma nação que está espionando o seu presidente, está espionando as suas empresas, como foi o caso da espionagem na Petrobras, perfeito? Então, na verdade, isso não me parece muito correto. Eu acho que os militares devem, sim, buscar proteger o país. E o Brasil, na verdade, tem um problema muito sério de segurança cibernética, efetivamente. Eu acho que a gente tem muito pouco sobre isso, porque a gente não pode permitir que nossas empresas, que a nossa presidenta, nossos políticos sejam espionados como foram. Na verdade, se você vai para qualquer país, eu lembro que, enfim, eu estive em Cuba alguns anos atrás,
E lá, desde o colégio, praticamente, isso já tem, enfim, as crianças estudando, adolescentes, estudando guerra cibernética, estudando contra-defesa. Isso porque um país do tamanho de Cuba só se mantém justamente com a segurança cibernética, efetivamente. Então, no Brasil, não vejo nada parecido em relação a isso. E aí, ao que me parece, vou finalizando a sua questão, né, voltando ao governo Fernando Henrique Cardoso, a gente, ao longo dos anos do século XX, foi o país que mais cresceu, mas também um país que mais cresceu desigual. E a gente hoje volta para uma desigualdade absurda e me parece... E sem crescimento. Sem crescimento algum, como foi colocado aqui, e me parece uma situação ainda absurda, de aumento de fome, problemas de geração de energia muito, muito grandes, as pessoas agora, enfim, efetivamente também não têm dinheiro para pagar pelo gás, então vamos ter que agora usar a lenha para queimar e se alimentar. Então realmente é uma situação muito complicada. Se você anda no Rio de Janeiro, você vê as pessoas pedindo dinheiro, você vê um aumento de pedintes absurdo, então realmente não está legal. Não, a situação é extremamente dramática, e especialmente se a gente olha para o futuro próximo. Agora, professor Paulo Velasco, os militares, aqui já ficou claro, foram um segmento importante da sociedade brasileira, inclusive nesse dito projeto desenvolvimentista que durante boa parte do século XX predominou. Não é? Mesmo ali em 64, eu sempre lembro isso aqui, ali se resolveu um conflito entre duas correntes desenvolvimentistas. Uma que se voltava mais para bases internas desse desenvolvimento, que seria a turma do João Goulart, do PTB, etc., e uma outra turma que apostava num desenvolvimentismo associado. Parece que 64 resolveu esse dilema dessas duas correntes que conviviam, não é, desde os anos 30 até os anos 60, e a resolução foi a favor do desenvolvimentismo associado. Mas o professor André lembrou muito bem que, especialmente ali no início dos anos 70, no governo já de Geisel, houve uma mudança, de alguma maneira, na busca do que na época se chamava da diversificação da dependência. Não é? Isso me parece que teve um fim já no final dos anos 80, quando o país se entregou aí às recomendações do FMI, do Banco Mundial, e que infelizmente parece que inclusive predominaram durante o próprio governo do PT, que procurou inovar, mas sem romper as bases que tinham sido estabelecidas nesses anos 90, não romper de forma a superar a fase do liberalismo, muito pelo contrário. Só que agora a gente tem um retrocesso maior ainda. Na verdade, está se radicalizando esse projeto liberal que, de alguma maneira, ficou congelado aí nos anos do PT. Relativamente, né? Porque na área da infraestrutura, especialmente, houve mudanças graves já no governo da Dilma Rousseff. Você acha que é possível esse segmento militar recuperar um pouco dessa reflexão e principalmente de políticas que foram assumidas pelos militares durante a ditadura, especialmente nos anos 70? Bom, Paulo, quando a gente olha para a categoria militar, né, agora no governo Bolsonaro, a gente enxerga muitas contradições também. Né? Eu vejo que é um grupo um pouco incongruente em algumas esferas. Né? Então, de um lado, né, a gente vê eles agindo de maneira bastante passiva, né, diante de posturas econômicas entreguistas. Né? É difícil imaginar, né, os militares convergindo com o Chicago Boys. Né? Isso é uma coisa muito louca, né, quando a gente pensa nos militares brasileiros, né, na tradição militar brasileira. Né? Mas, de outro lado, a gente ainda percebe, né, nesse mesmo grupo, né, posturas muito soberanistas. Né? O governo Bolsonaro revela, né, de maneira muito clara uma postura absolutamente soberanista na questão ambiental, por exemplo, que é uma vergonha para o Brasil internacionalmente. Né? Tivemos um embate há pouco tempo, né, o presidente Bolsonaro não querendo receber o chanceler francês, né, porque ele tinha se encontrado com ONGs, né, preocupados com a questão amazônica, etc. Quer dizer, isso reflete muito aquela cabeça tradicional dos militares, né, que enxergam a ameaça em tudo que é lugar, que enxergam a Amazônia, né, como algo que está sendo objeto da cobiça internacional, querem roubar a Amazônia e tal. Quer dizer, então, esse mesmo grupo dos militares, que de um lado se mostram muito passivos, né, diante de uma postura econômica entreguista, né, conduzida pelo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de outro lado ainda mantém, né, muito aquela paranoia típica em relação a questões, por exemplo, do meio ambiente. O Brasil tem se afastado muito, né, de posições que tinha assumido, né, de uns 20, 30 anos para cá, de maior cooperação
integração, maior convergência em matéria ambiental, né, tentar se descolar daquela imagem de vilão ambiental, tentar, né, convergir um pouco mais com o que a sociedade internacional esperava. Né. E agora com o Bolsonaro, pelo contrário, né, ele meio que banca uma postura individualista, né, estúpida, soberanista, né, nessas esferas. Né. Mas com relação à tua pergunta mais diretamente, né, se eu enxergo de fato os militares, né, como podendo retomar ou retornar um pouco aquela tradição dos anos 70, eu acho muito difícil, eu acho que não é de fato o foco deles, né, o foco deles muito claramente, né, que a gente viu aí no apoio incondicional que eles deram ao capitão presidente, né, era varrer a esquerda ou a centro-esquerda do poder, né, era a única preocupação deles, né, tirar e eliminar qualquer traço, qualquer resquício dos governos do PT, né, mesmo que isso significasse abraçar uma causa econômica mais absolutamente liberal e entreguista. Né. Mas, de outro lado, ainda mantém essas tradições, né, com relação, por exemplo, à questão ambiental, né, posições bem soberanistas. Uma curiosidade que eu queria comentar também, que os meus colegas comentaram... Me perdoe, Paulo, mas não tem um pouco de cinismo nessa posição de Bolsonaro e sua equipe, nessa questão relativa aí uma pretensa defesa da autonomia brasileira frente às suas políticas de desenvolvimento, até porque elas não existem, com essa confrontação em relação aos ambientalistas, por exemplo? Eu acho que o Brasil está tentando emular um pouco a posição dos Estados Unidos de Trump, né? Então, romper, né, e dar uma patada em tudo que diz respeito ao multilateralismo de maneira mais ampla, né? Uma governança global, digamos assim, né? Seja no âmbito comercial, seja no âmbito ambiental. Né? Então, há um certo cinismo, sim, ou uma certa incongruência, como eu comentei, né? Mas de alguma maneira a gente está reproduzindo um pouco a postura do próprio Estados Unidos, com uma diferença enorme, brutal, né? Que eles têm cacife muscular que nós não temos, né, para agir dessa forma. Né. Mas com relação à ideia de Estados Unidos como amigos do Brasil, isso é uma curiosidade enorme ao longo da nossa história, porque, né, é bem sabido, qualquer pessoa que comece a estudar política internacional, né, sabe que é complicado a gente pensar em amizades, né, na esfera internacional. Né. O que há, em alguns momentos, são interesses convergentes e compartilhados, em outros não. Né. Tivemos, em alguns momentos, interesses compartilhados com os Estados Unidos, em outros interesses divergentes. Né. Quer dizer, querermos acreditar agora, de maneira ingênua, né, que os interesses que nos unem são absolutamente compartilhados, né, de uma estupidez enorme. Né. Nunca foi assim, jamais será. Né. Eu concordo plenamente com o André, né, nesses períodos de alinhamento aos Estados Unidos, né, e foram muitas décadas de americanismo ao longo do século XX, o Brasil, no frigir dos ovos, ganhou muito pouco. Né, se a gente tiver que fazer um cálculo aqui, o que nós ganhamos efetivamente com esse período de alinhamento? Muito pouco. Né, então, embarcar nessa realmente é um desconhecimento histórico brutal também. Professor Bernardo, como é que você vê essa metamorfose dos militares, que eu aqui exemplifiquei, inclusive com a posição do general Durval Andrade Neri? É uma coisa espantosa. Eu acho que... Deixa eu só acrescentar um ponto que me preocupa muito. Nós já tivemos aqui debatedores que integraram os governos de Lula e Dilma, e surpreendentemente, isso durante o processo eleitoral do ano passado, surpreendentemente, a opinião desses nossos colaboradores era extremamente, vamos dizer, positiva e elogiosa em relação a alguns quadros militares, como o general Vilas Boas, o general Fernando Azevedo Silva. Vilas Boas hoje, ele era o ex-comandante do Exército no período da Dilma e também do Temer. Ele hoje ocupa um lugar no Palácio do Planalto, como assessor do Gabinete de Segurança Institucional, e, de acordo com Bolsonaro, ele foi um elemento fundamental para a sua vitória eleitoral. Ele, como comandante do Exército. Isso, para mim, inclusive, é uma confissão de crime. Nós não poderíamos ter um comandante do Exército no período eleitoral fazendo o jogo eleitoral de um dos candidatos. Me parece isso claro. Bem, o general Fernando Azevedo Silva foi aquele general que, curiosamente, foi nomeado pelo Antônio Dias Topes como seu assessor durante o período eleitoral. É outra coisa bastante bizarra. E ele hoje é o comandante, é o ministro da Defesa. Ministro da Defesa do país. E houve opiniões aqui repito, integrantes do governo Dilma e Lula, com elogios rasgados a esses generais, como se eles fossem, inclusive, me garantiram que eles eram patriotas e nacionalistas. Então eu pergunto, o que aconteceu, no teu ponto de vista, com a cabeça dos militares? Bem, eu acho que a sua pergunta é de uma complexidade atroz. Então, até porque, para explicar isso, tudo que você pergunta, tem que ser estudioso das Forças Armadas, do ponto de vista da ação política das Forças Armadas, e a gente vai dar um ponto de vista muito pessoal.
A gente se ilude muito com os mitos que os militares eram nacionalistas, né? É um mito que se construiu e durante algum tempo, alguns militares, Lott e outros, né, eles são atores políticos como outros qualquer, privilegiados, não eleitos, né, com poder de força, né, com poder de tropa. Parece que no livro que saiu do Supremo Tribunal agora, sobre a história do Supremo recente do Supremo Tribunal, o presidente Supremo disse que ele tem 300 mil homens armados, e esse argumento foi levado em conta. Bom, isso é uma coisa, né, o papel dos militares. Então não se deve se iludir com esse ator, ele é um ator, ele pensa racionalmente de acordo com os interesses, tal como os empresários, não exatamente igual, como os setores médios. Ali tem setores médios, setores mais financeiramente abastados, enfim. Então a gente tem que olhar os militares como atores econômicos também, oferindo renda, como todos nós temos que trabalhar para sobreviver. Isso é um lado. Mas por que os militares têm tanta força, como você bem ressaltou? Acho que o problema não é só dos militares terem força, é que o sistema político é frágil. Não há consistência, não há coerência, e por isso vejo que eles ocupam espaço, né? Espaço esse deixado pelo poder civil, pelos partidos. Os partidos são fracos, os partidos, o sistema político. A democracia é um sistema em crise, né? Há uma crise estrutural da democracia ocidental, onde os partidos não conseguem exprimir ideias, né? Você vê que dos anos 70, 80 para cá, surgiram partidos, dezenas de partidos, com os nomes mais esquisitos possíveis, né? Tirando inclusive o nome partido do partido. Tem partido que não se chama partido, é Podemos daqui, é Cidadãos ali, mas é um partido, devia se chamar partido, né? O Partido Podemos, que seja, né? Se chama de Podemos. Então, eu creio que essa crise da democracia, no momento atual, né, entra os militares como uma espécie de ator bonapartista, né? Como Napoleão Bonaparte também, né? E ali, reporto-me aqui a análise de Marx, né? Por que se entregou para o poder por Napoleão? Por que a burguesia entregou? Porque Napoleão submeteu, Napoleão III, o sobrinho, né, no golpe 18 Brumário. E Marx dizia que eles preferiam a estabilidade política e o lucro, ao invés do poder político. Deixa que ele fique com o poder político. Aliás, ele fez coisas muito importantes, né? Fez o Código Comercial, fez não sei o quê, reformou Paris, deu estabilidade, deu crescimento econômico, deu lucro, né? Então, esse ator militar é um ator bonapartista coletivo, dentro de um Estado altamente excludente da maioria da população, né? E dentro das próprias Forças Armadas há uma complexidade social grande, né? Os postos inferiores não são exatamente da mesma natureza, nem, pelo que eu entendo, quem entra em praça, coisa e tal, não vai chegar general, né? Está reservado a setores médios, os setores, ou até a própria reprodução dos militares, de pai para filho, né? Passa os cargos, né? E ao mesmo judiciário ocorre isso. Na universidade já não ocorre isso. Na universidade é a briga de um contra o outro, né? Não tem muito pai passando. Bem lembrado. Né? A universidade é mais democrática nesse sentido. Quem entra lá, quem consegue. Já é setores médios urbanos, né? Mas dentro desse extrato, para chegar aos postos, né, é cada um por si, né? Então, eu creio que o problema que você coloca não são os militares em si. É a estrutura da sociedade brasileira. A estrutura da sociedade, a crise política. E os militares são como pêndulo, eles vão meio para onde vai, né? Ora é uma coisa, ora é outra, né? Eles não têm uma visão de estruturar a sociedade, né? O objetivo durante o governo do PT, eles se integraram. É por isso que esses dirigentes vieram aqui e fizeram elogios, mas acabou, eles não têm compromisso nenhum, fechou a porta, começa tudo de novo, e trabalharam na surdina, ajudando ao golpe. Certamente, muitos estão ocupando postos. Né? Todos eles. Todos eles. Eu lembrei aqui, o Vilas Boas é assessor especial. Não é só isso, não. Parece o Fernando Azevedo Silva. O Planalto tem 3 mil carros. Ah, sim. Os DAS 5, 4, 3, é uma farra. Então, estão ocupando, estão oferindo. O interesse corporativo também tem peso, não é, Bernardo? Tem uma série de problemas aí
que eu creio que a gente tem que se livrar dessas mitologias. O militar é nacionalista, ele defende a nação. Tem vários conceitos de defesa de nação, né? Eles estão defendendo a nação do jeito deles. Eu tenho até uma historinha, eu comentei com um militar da reserva, que eu achava que por trás aí dessa metamorfose dos militares tinha grana americana, objetivamente. Fiz um comentário assim, sem base, na verdade, e ele me ponderou, ele é militar, e ele me ponderou o seguinte: antes os militares se contentam com cargos, e ele acha que, na verdade, a questão ideológica aí, toda a propaganda ideológica que foi feita contra os governos do PT, da Dilma e do Lula, teria tido mais peso, e nesse sentido a metamorfose, entre aspas, teria se dado, né? Olha, professores, eu sou obrigado a fazer um breve intervalo, professor Bernardo, professor André e professor Paulo, mas a gente volta em poucos minutos aqui, tá? Vamos ao nosso intervalo, já retornaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, na reta final aqui de um debate muito interessante que estamos realizando sobre a situação internacional, essa disputa dos Estados Unidos com a China, suas repercussões para o Brasil. Os nossos ouvintes estão participando. A Miriam Milner, ela aqui nos dá bom dia, Paulo Passarinho e a equipe. Muito obrigado, Miriam. Bom dia para você também. E simplesmente diz o seguinte: o povo está passando fome nesse momento. Você tem toda a razão, Miriam. E o Alcides do Recreio elogia muito, dizendo que a mesa está excelente, nos dá bom dia também. Bom dia, Alcides. E o José Vitor do Andaraí diz o seguinte: alguns especialistas afirmam com muita insistência de que o mundo está diante de um dilema. Ou se caminha
com o socialismo ou se vive numa barbárie generalizada. Pergunto se vocês concordam com isso. Vou passar a palavra aqui para o professor André Coelho. Você aproveita, você pode até... O professor Bernardo já deu alguma fala sobre isso, sobre as características da China. Você fica à vontade, porque há muita discussão a respeito de qual é a natureza do sistema, do regime que se constrói na China. A China, afinal de contas, ela turbinou aí a dinâmica do capitalismo internacional, mas, como bem lembrou o professor Bernardo, a China é uma economia dirigida pelo Partido Comunista Chinês, planificada e com características que parece estão muito distantes daquilo que a gente convencionou a entender como economias de mercado, né? A palavra é sua. Eu acho que você reduzir uma disputa ideológica capitalismo versus socialismo é uma balela hoje, na verdade. Não dá para você pensar assim, e é muito mais uma questão de retórica do que qualquer outra coisa, na verdade, utilizada muito no Brasil, né? Enfim, todo mundo que não está contra o atual governo é comunista, né? Eu acho que isso é uma loucura. A própria China não é comunista mais, enfim, como era no passado, na verdade. Tem uma práticas extremamente capitalistas, né, como já se colocou aqui, e vários outros países também. Então, você pensar, na verdade, nesses termos, eu acho uma besteira, na verdade. A gente não pode pensar nisso, porque, enfim, acho que é por aí. Mas a democracia, o professor Bernardo lembrou muito bem, a democracia nos termos ocidentais, essa sim encontra-se em crise. Essa sem a menor dúvida, na verdade. Você tem uma figura fundamental nesse momento, que é o Steve Bannon, né? Na verdade, se tem alguém atuando muito nesse momento, é o Steve Bannon. Atua aqui no Brasil na eleição do Bolsonaro, atua em vários outros países, está atuando agora na Ásia. Steve Bannon é um ideólogo aí do ultraliberalismo e principalmente muito influente no governo Trump, né? Exatamente, é um sujeito ultraconservador, né, que ele sim quer retomar essa ideia do capitalismo versus socialismo, né, do leste e oeste. Ele é muito próximo, de fato, ao Trump, e próximo também ao Eduardo Bolsonaro, que também agora, né, ao que indica, vai assumir o nosso posto de embaixador em Washington, né? Na verdade, parece que hoje, inclusive, o Trump enviou uma carta dando aceite ao Eduardo Bolsonaro em Washington. Então, me parece que esse Steve Bannon, ele está numa jornada realmente contra a democracia, os moldes que nós pensamos nos últimos anos, justamente a ideia de que vários grupos possam participar, que as minorias possam participar. Na verdade, a discussão atual é que as minorias não podem participar do processo político. As minorias, o próprio presidente Bolsonaro diz isso muito claramente, não só ele, como o Trump, o Viktor Orbán, enfim, vários outros líderes mostram claramente esse ultraconservadorismo. Então você tem um grupo muito forte hoje no mundo que é claramente contra a democracia, que é claramente contra a ciência. Na verdade, a universidade ela está sofrendo ataques de todos os lados. Por exemplo, a ciência no Brasil e no mundo sofre ataques de todos os lados. Você tem terraplanistas no atual governo, que é uma coisa absurda. Mesmo quando você tem um astronauta como ministro e você tem terraplanista no atual governo, eu acho uma loucura, né, uma esquisitice gigantesca. Então, na verdade, as liberdades, né, individuais, também se fala muito da ação, liberalismo, liberdades individuais, mas a gente está indo justamente numa posição, na direção contrária a liberdades individuais. Você falou muito bem aqui agora de momento do autoritarismo. Eu acho que nós já estamos vivendo claramente o momento da repressão, do autoritarismo, uma vez que, acho que foi semana passada, numa reunião do PSOL, efetivamente a PM entrou na reunião do PSOL. Eu acho isso uma loucura, um absurdo. Uma reunião em São Paulo, das mulheres, né? De mulheres do PSOL, exatamente. Eu acho isso um absurdo, uma loucura. Você tem, enfim, até na capa dos atuais dos jornais de hoje, o elogio do Bolsonaro ao Brilhante Ustra, na verdade, recebendo a viúva do Brilhante Ustra. Então, na verdade, nós estamos num caminho muito perigoso no Brasil e no mundo, e aí a gente não tem realmente para onde ir, né? E aí, quem é que vai nos defender? Não, me parece que não é nem o Bolsonaro, nem o Trump. É uma dureza. O Gabriel de Braz de Pina, ele vai na mesma
toada, que me parece, do nosso ouvinte José Vitor, porque ele faz a seguinte pergunta, professor Paulo, vou lhe transferir essa indagação. Gabriel mora lá em Braz de Pina, está nos acompanhando e diz o seguinte: os liberais falam tanto em livre mercado, mas não é estranha a guerra comercial por eles implantada para proteger seus mercados e ir até as últimas consequências? Afinal, existe mesmo livre mercado? Pois é, enfim, de alguma maneira esse era um projeto que foi acalentado durante algum tempo, sobretudo aí no contexto, né, do final do século XIX e no século XX, né, algumas teses liberais no âmbito de comércio, né, importantes, William Cobden, por exemplo, e depois foi resgatado na Segunda Guerra Mundial, né, tendo visto que se entendeu, né, que o protecionismo nos anos 20 e 30 tinha sido um dos responsáveis, né, pelo avanço das tensões, das disputas, né, e teria ajudado a conduzir o mundo a um período dramático como foi a Segunda Guerra Mundial. Né. Então, olhando muito para aquele período entre guerras, né, o caos, né, de políticas não liberais econômicas, se resgata muito aquelas teses do século XIX, né, entendendo que o livre comércio levaria à paz. Esse é o discurso liberal. Mas isso é bem falacioso. Né? Nós nunca vimos, ao longo desses 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra, né, verdadeiramente ninguém praticando o livre comércio. Né? Os Estados Unidos se colocaram, né, como os grandes paladinos defensores, né, dessa justiça comercial, que seria o livre comércio, mas eles próprios, né, recorrentemente adotam práticas protecionistas nos setores que são sensíveis a eles. Né? E agora, o que a gente vê com o Trump, na verdade, né, é isso de maneira ainda mais explícita. Ele não tem o menor pudor em se lançar em práticas protecionistas, né, abandonando, né, inclusive aquela casca liberal, né, que caracterizava governos anteriores. E é curioso notar que essa pegada mais protecionista, né, ela muito comumente é associada ao Partido Democrata. Né? Agora vemos um presidente republicano, né, que se lança de peito aberto, né, em práticas protecionistas, né, violando, né, todas as regras mínimas, né, que foram criadas pelo GATT em 47, depois herdadas pela OMC. Né? Então é bem hipócrita, podemos dizer, né, esse discurso liberal capitaneado pelos Estados Unidos já há 70 anos. Eles nunca foram liberais verdadeiramente, mas querem que os outros se abram, né? Então é um pouco por aí. Eu costumo lembrar que por trás de toda economia de livre mercado, o que nós temos é um Estado fortíssimo. E eu olho para a Inglaterra, eu olho para os Estados Unidos, eu olho para a Alemanha, eu olho para o Japão e gostaria de que alguém me contestasse, porque é isso, não existe economia liberal sem estados muito fortes por trás. Olha, o Maurício Gaspari nos manda abraços, manda um alô, sabe de onde? Lá da cidade do Porto, em Portugal, está nos acompanhando e elogia aqui o debate. Agora, professor Bernardo, em geral, essas disputas comerciais, e você já nos lembrou isso várias vezes, né? Inclusive se reportando aos anos 30, onde claramente havia uma crise de hegemonia, no caso da Inglaterra, havia uma ascensão muito forte dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, e aquilo acabou resultando numa guerra tremenda, que é a dita Segunda Guerra Mundial, que para muitos foram 3 guerras, né? Uma guerra das potências europeias, né, da emergente alemã contra as tradicionais Inglaterra e França, na primeira etapa. Num outro front, o que nós tivemos foi a guerra de 2 potências que cresciam, o Japão lá no Pacífico. E uma terceira guerra foi dentro do continente europeu, depois que os alemães derrotaram a Inglaterra e a França, que foi a tentativa da Alemanha em destruir a Rússia soviética. Você acha que essa disputa de hoje entre os Estados Unidos e a China vai nos levar inevitavelmente a um conflito militar aberto? Porque muitos contestam essa possibilidade, que até hoje sempre foi a usual, por conta aí do domínio da tecnologia nuclear em torno das armas militares, que isso inviabilizaria a solução guerra nesse momento, não estaria no horizonte por conta dos riscos à própria humanidade e aos protagonistas, inclusive, dessa luta. Quero uma opinião sua sobre isso. Paulo, depois da ascensão da bomba atômica, o conceito e a forma de encarar a guerra, como não houve guerra nuclear, então a forma de fazer a guerra nuclear, houve o lançamento de 2 bombas em cima de uma nação que já estava quase rendida, né? Estava teimando, mas estava rendida. Então o conceito mudou muito, né? Realmente a arma nuclear é uma dissuasão tremenda, né? Mas a guerra convencional não foi abandonada, né? Está por trás da guerra nuclear até a guerra convencional. Então
um cenário de guerra convencional ultra sofisticada, tendo por trás um arsenal nuclear, é um cenário cataclísmico, mas um cenário de guerra é possível. Na Primeira Guerra Mundial foi uma loucura, né? A maior detonação provocada por um homem, a maior explosão provocada pelo homem antes da bomba atômica ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Os ingleses levaram mineiros para uma posição que os alemães ocupavam numa montanha e desmontaram a montanha com dinamite, né? Então, o cenário cataclísmico é possível. E como é que eu vejo isso? Eles estão comprando armas, né? Se fosse a arma nuclear resolve pela dissuasão, você teria as armas nucleares e não se armariam mais, né? Então, esse cenário é possível. Agora, onde vai ocorrer a guerra? Eu acho que entre os centros principais não vai ocorrer. Acho que uma guerra China-Estados Unidos, eles vão pensar 10 mil vezes antes de fazer, mesmo Rússia, Estados Unidos, mas na periferia capitalista pode ocorrer, né? Como, aliás, vem ocorrendo. Guerra Irã-Iraque, né? As guerras de descolonização, enfim, uma guerra contra a Venezuela, na Síria, são guerras terceirizadas pelos grandes poderes. A Líbia é uma situação muito grave, né? Esse tipo de coisa pode ocorrer, sim. Agora, a Primeira Guerra Mundial estava todo mundo armado até os dentes, não se davam conta disso, né? Achavam que aquele grande período de paz do século XIX ia ser uma guerrinha regional, limitada e temporária. Foi uma grande guerra, né? Como foi chamada no começo. Então eu não posso prever que tipo de guerra, mas o fato de estar todo mundo se armando continuamente é sinal de que pode ocorrer guerra, sim, a partir da perda do controle, uma decisão errada, um conjunto de ações que levem o outro lado a tomar a decisão de ir para, como o caso do Irã agora, né? O Irã disse, pode vir, fecha o Estreito de Hormuz, vamos ver. Ele perdeu a paciência, sentiu um pouco das lideranças, você está passando dos limites, né? Então o tom subiu muito. Então o que me preocupa é que a arma, o armamento é um fator socioeconômico, enriquece. É o caso dos militares, né? Isso ocorre nos Estados Unidos, que também tem um grande poder na política. Na Inglaterra é mais visível, não é tão explícito quanto é no Brasil, por causa dos nossos problemas próprios, né? Mas eles estão pressionando, e aí entra contratos, empregos e coisas. Você tem, né, o complexo industrial militar já denunciado pelo presidente Eisenhower, né? Então, o insuspeito Eisenhower. Que era militar, por sinal, foi líder, foi comandante das Forças Aliadas, né? Então, esse fator guerra não pode estar fora do nosso cálculo, né? E nós também temos que ser pacifistas na nossa postulação política, na sua formulação. Não a guerra é uma ação que deve ser deliberada, né? Porque muita gente que está doido para lançar a guerra, doido para resolver os problemas através... E os chineses, né, que estão mais crescendo de forma relativa, porque eles não tinham muito pouco, tinham forças convencionais. Agora parece que já tem porta-aviões. Eles estão querendo investir justamente na força naval. Uma ilha artificial construída no mar. Quando se viu um negócio desse, uma ilha artificial no mar da China, e as tensões estão pipocando, né? Então, infelizmente, é imprevisível o cenário de conflitos no futuro, mas a gente tem que tomar o passado como referência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem que estudar muito, muito bem, né? As tensões estão sendo retomadas e as políticas armamentistas. Os estados nacionais que dispõem dos maiores arsenais nucleares vão retomar agora a corrida armamentista. Me refiro à Rússia e aos Estados Unidos. Professor André Coelho, eu quero encerrar o nosso debate com essas considerações sobre a questão da guerra. Sim, no século XXI. Na verdade, né, essa semana mesmo, os Estados Unidos retiraram do acordo de armas nucleares com a Rússia. Acordo assinado em 87 entre Ronald Reagan... Os mísseis de longo alcance, né? Exatamente, médio e longo alcance, entre Reagan e Gorbachev em 87. Então, na verdade, a gente está falando de um retorno da Guerra Fria, um retorno, né, em grande estilo, né, da Guerra Fria. Então é isso, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Na verdade, a previsibilidade que a gente falou ainda há pouco aqui com o Paulo, na verdade, ela cada vez se esvai mais, né? Quando você tem o fim de um acordo de armas nucleares de médio e longo alcance, você tem um problema muito sério da possibilidade de guerra mesmo, de conflito armado
e conflito armado com bases nucleares, né? Então a gente não sabe, na verdade, para onde que nós vamos. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? De novo, um retorno de uma corrida armamentista nos moldes da Guerra Fria do passado. Eu acho uma loucura, ao mesmo tempo que você tem, obviamente, uma série de atores que vão ganhar muito dinheiro com isso, atores que defendem, inclusive, que apoiam, melhor dizendo, o governo Trump. Então, esses atores, esses armamentistas, vão ganhar muito dinheiro com isso, na verdade, com certeza. E, ao mesmo tempo, você falou muito bem da China, a China amplia cada vez mais seu poder naval, né? Tem alguns ideólogos, né, que afirmam justamente que quem domina os mares domina o mundo. Então, a verdade, isso se explicita justamente ao falar da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se torna, né, se mostra a maior potência naval, suplantando a Inglaterra. Então, alguns afirmam que efetivamente não dá para, no médio ou longo prazo, não existir um conflito armado entre Estados Unidos e China na questão da disputa da hegemonia. E aí, realmente, não sei, né? As consequências seriam imprevisíveis, né? Para todos nós, efetivamente, né? Mas, enfim, até chegar lá, eu acho que vamos, enfim, pensar um pouco no Brasil, muita gente já morreu de fome, né? Ou de coisas piores, porque a guerra está instalada aqui dentro. Essa é que é uma grande questão. A pregação de Bolsonaro é uma pregação de guerra contra os pobres, contra aqueles que, na verdade, não estão incluídos, né? Em última instância é isso. Professor Paulo Velasco, como é que você vê essa questão aí do risco de uma guerra total entre as superpotências? Pois é, eu acho que o que a gente está percebendo não só é um enfraquecimento do projeto democrático, né, como já foi comentado, mas o enfraquecimento da própria lógica do direito internacional, né, do que a gente chama de global rule of law, né, e a volta com muito peso da perspectiva geopolítica, né, quando a gente reconhece, né, como já foi comentado, o avanço de governos ultranacionalistas, de ultradireita, né, reforçando fronteiras, impedindo a entrada de imigrantes, refugiados, né, o que a gente está vendo na Europa é algo absolutamente catastrófico, né, a Itália se fechando, né, os países do leste europeu construindo muros, né, isso mostra a volta da geopolítica com muito peso, e a partir daí sim, né, eu deixo de lado o direito nacional, deixo de lado a ideia de global rule of law, né, e acentua a lógica geopolítica, e isso pode levar a embates e a conflitos, né. Quando a gente olha, por exemplo, para a Rússia há alguns anos tomando a Crimeia para si, quando a gente olha, por exemplo, a China avançando no Mar do Sul da China, né, o professor Bernardo lembrou, né, a China construindo ilhas artificiais, né, investindo muito na capacidade naval, né, querer garantir ali o controle do Mar do Sul da China, porque para onde vai para o Estreito de Malaca, né, ou de Malaca, né, que é vital para o comércio dela. Enfim, a China colocando uma base militar no Djibouti, no chifre da África, né, que é também a passagem aí do Estreito de Bab el-Mandeb, o acesso ao Mar Vermelho, enfim. Então vemos a dimensão geopolítica ganhando muita força, que se reflete no fechamento de fronteira, né, na busca por maior capacidade militar, controle dos estreitos, né, e isso naturalmente acaba criando rivalidades, tensões, né, acentua disputas, né, e poderia levar a algum tipo de conflito. Eu ainda sou um pouco cético em relação a um conflito de grandes proporções, né, eu acho que as grandes potências não têm interesse, né, num conflito grande entre elas, aberto entre China e Estados Unidos, né, enfim, acho que é a última coisa que a China quer, né, um conflito hoje com os Estados Unidos, né, mas há questões muito sensíveis, né, onde ela não admitiria que mexessem, né, então questão de Taiwan, agora a questão de Hong Kong, né, reparem como estão aumentando as tensões. Se alguém se aventurar, meter o bedelho, né, nesse espaço vital, né, para usar um outro conceito geopolítico chinês, né, a China vai fazer o que a Rússia fez há alguns anos, né, para mostrar, isso aqui é meu, ninguém mexe, né, enfim, então tem que haver um cuidado, né, e tem que haver aquele último momento de ponderação, de recuar para evitar uma guerra entre grandes potências. E por enquanto o que a gente tem visto, né, desde sempre, são guerras por procuração, né, as proxy wars, né, no entorno, e aí quem sofre realmente é a periferia, porque é para lá que se jogam os conflitos, né, o cenário no Oriente Médio, né, Líbia, Iraque, né, o que virou o Iraque depois de 2003, né, o que virou a Líbia depois de 2011, a culpa das grandes potências, né, sempre elas. A minha pergunta, professor Bernardo, o que nós poderemos nos tornar, ou a própria Venezuela, porque a Venezuela, ela é uma fornecedora importantíssima de petróleo para os Estados Unidos, é um país que vem resistindo de forma muito heróica, me parece, ao cerco que está estabelecido contra o país, e é um país que cada vez mais procura estabelecer alianças tanto com a China como com a Rússia. Você acha que a situação venezuelana poderá se agravar a ponto de nos levar a um conflito militar sério aqui no nosso vizinho? Todos esperamos que não, que a fórmula da guerra não se constitua aqui na América Latina,
mas o que a gente vê pelo Oriente Médio, os conflitos futuros, além de guerra comercial, migrações, tem que levar em conta energia, água, né? E também eu creio que alimentos, né? E a Venezuela se tornou um rebelde por vontade própria, né? Pela vontade do seu povo, dentro de uma correlação de forças. Ela coloca um problema grave para os Estados Unidos, pelo fornecimento de energia. Problema gravíssimo, que eles não estão dispostos a tolerar, não sabem ainda como desmontar essa bomba. E, infelizmente, o atual governo também não sabe lidar com o problema. Porque a violência... O governo Maduro? Não, o governo brasileiro. O atual governo brasileiro, né? Está subestimando a Venezuela, né? Está subestimando o armamento que a Venezuela já tem para enfrentar qualquer tipo de agressão. Mas aparentemente, ontem, inclusive, ou antes de ontem, o Bolsonaro voltou, ou pelo menos a imprensa divulgou conversas que o Bolsonaro andou tendo com o Trump, onde o Bolsonaro novamente teria resistido à ideia de uma solução, entre aspas, militar. O senhor presidente ele é uma pessoa muito bipolar, né? Para dizer mínimo, né? Não, mas parece ali que quem influencia são os outros militares que querem afastamento da guerra. O que está acontecendo, essa que é a verdade. A gente está perdendo muito tempo tentando adivinhar. Mas se você olhar as linhas mais gerais, ele quer atacar de qualquer forma, por coerência, pelo conjunto da obra. Né? Ele fala de um ponto aqui, um ponto ali, ele não é muito sofisticado, mas o que ele faz nos leva a ter que ser sofisticado para alcançar o que ele quer fazer. Ele quer atacar, por ele realmente... o discurso é beligerante. O discurso é beligerante, portanto ele quer atacar. E infelizmente o Brasil, que tem um peso enorme no continente, teve um papel construtivo de evitar o mal maior, que seria o ataque, está querendo agora atacar sem ter condições militares para isso, né? Porque tem uma casta militar em operação, mas não tem tropas, não tem armamentos, não tem logística, não tem recursos. O país está empobrecendo. Nós estamos empobrecendo. Uma guerra não vai aumentar a nossa atividade econômica. Então eu vejo com muita preocupação esses arroubos que podem levar a um descontrole e uma situação, enfim, incontrolável, né? Uma crise. Professor Bernardo, professor André Coelho, professor Paulo Velasco, muito obrigado pela aula que vocês nos deram. O Pedro de Caraí diz o seguinte: o debate foi tão bom que mereceria ser transformado em um livro. Bem, quem sabe um dia, né? Bem, eu agradeço muito a vocês, agradeço aos ouvintes, e na segunda-feira a gente retoma o nosso trabalho semanal aqui a partir das 9 horas da manhã. Segunda-feira o Faixa Livre tem um horário especial de 9 às 10, de terça-feira a sexta o nosso horário é de 8 horas às 10 horas da manhã. Tenham um bom final de semana e até segunda.